com você aqui de novo e muito feliz, porque hoje nós daremos sequência na nossa viagem. Toda viagem tem seus acidentes de percurso, tem suas turbulências, mas isso não é motivo de desânimo e de parar com a nossa viagem. Porém, eu queria te falar uma coisa antes de louvar. Esse tempo é um tempo muito complicado, muito difícil, um tempo tempestuoso, um tempo pavoroso, um tempo horroroso, um tempo angustioso. É um tempo que você pode dar todo tipo de designação negativa. Por quê? Você se sente impotente. Você se sente pequeno demais. Eu também. Nós nos sentimos uma poeirinha sendo esmagada por pés gigantes numa praia. Não é assim? Mas eu quero te dizer que um certo dia, um certo homem chamado Gideão, ele estava indo para a batalha para derrotar um exército numeroso, incontável. Era como uma multidão de gafanhotos. E esse homem, ele tinha um exército de 32 mil homens. Gideão. E Deus disse para ele, ó, tem muita gente aí. E a história vai se desenrolando e o resumo é que o exército é reduzido em 300 homens apenas. E Deus tinha dito para ele que ele ia vencer esse exército numeroso com apenas como se fosse um só homem. E com esses 300, Gideão venceu a batalha. Então, acredite em Deus, não perca as esperanças, que Ele é com a gente, Ele está conosco, Ele está com você em todo momento, em toda circunstância. E Ele pode te proteger, Ele pode te guardar nesse tempo. Então, vamos louvar a Deus nesse momento, que eu amo fazer. Não que eu seja alguém que se ache digno, merecedor, o mais santo, o impecável. Não. É porque Ele merece todo o louvor, toda a adoração e toda a glória. Porque nós, sendo miseráveis pecadores, homens, Ele foi até a cruz e morreu e pagou a nossa dívida. E o que nós tínhamos que pagar, não temos mais. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas, encontro abrigo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas, encontro abrigo. Te louvo e Te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e Te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e Te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor.
ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Vamos então prosseguir a nossa viagem com o nosso mestre. Eu estava ansioso, porque é o momento em que ele sente sede e os homens lhe dão vinagre e vinho para sedá-lo. Isso aí ceda. E Jesus recusou, com toda a dor que estava passando. É uma grande lição para nós, que reclamamos muitas vezes, né, de coisas tão pequenas. Eu digo isso olhando para mim. Como com sede na cruz. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. João capítulo 19, versos 28 a 30. Aperte os cintos. Esse é o ato final da vida de Jesus. No último compasso de sua composição terrena, ouvimos os sons de um homem sedento. Através de sua sede, por meio de uma esponja, de vinho barato, ele deixa um apelo final. Você pode confiar em mim. Jesus, lábios fendidos e boca seca como algodão. Garganta ressecada a ponto de não poder engolir e voz tão rouca a ponto de quase não poder falar. Ele tem sede. O último momento em que algo molhado tocou aqueles lábios acontecera cerca de 12 horas antes, na refeição realizada no cenáculo. Desde que tomara aquela taça de vinho, Jesus foi espancado, cuspido, ferido e cortado. Carregou uma cruz e carregou pecado, e nenhum líquido chegou à sua garganta. Ele tem sede. Por que ele não faz alguma coisa em relação a isso? Não poderia fazer algo? Ele não transformou jarros de água em jarros de vinho? Não fez uma parede com água no Rio Jordão e 2 paredes com águas no Mar Vermelho? Não foi ele que, com uma palavra, afugentou a chuva e acalmou as ondas? As Escrituras não dizem que ele transforma o deserto em açudes e que faz do rochedo uma fonte? Deus não disse: derramarei água sobre o sedento? Se é assim, por que Jesus então passa sede? Paralelamente a esta pergunta, adicionemos algumas. Por que ele ficou cansado em Samaria? No Evangelho de João, capítulo 4, verso 6. Foi admirado em Nazaré. Marcos, capítulo 6, verso 6. Porque chorou diante da sepultura de Lázaro, João 11, 35. E porque teve fome no deserto, Mateus 4, verso 2.
quê? E por que teve sede na cruz? Ele não precisava ficar com sede, pelo menos não no nível que sentiu. 6 horas antes lhe foi oferecida uma bebida, mas ele recusou. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com que parte cada um iria ficar. Marcos capítulo 15, versos 22 a 24. Antes de o cravo ser pregado, uma bebida foi oferecida, e Marcos diz que o vinho estava misturado com mirra. Mateus diz que o vinho estava misturado com fel. Tanto a mirra quanto o fel possuem propriedades sedativas que entorpecem os sentidos. Mas Jesus recusou. Recusou-se a ser entorpecido pelas drogas, optando, em vez disso, por sentir a força completa de seu sofrimento. Por quê? Por que suportou todas essas sensações? Porque sabia que você as sentiria também. Lembra que eu disse? Jesus, ele sabe que nós estamos atravessando um período de muita dor, de muita angústia, muito tenso. Porém, ele disse aqui, com essas palavras, o autor ele quer nos mostrar que Jesus ele passou coisas muito piores e venceu por mim e por você, para que você hoje tenha essa força, essa esperança de que você vai vencer e vai superar em nome de Jesus. Ele sabia que você ficaria cansado, admirado e irritado. Sabia que você sentiria sono, que seria afligido pela dor e que sentiria fome. Sabia que você enfrentaria dor, ainda que não fosse a dor do corpo, seria a dor da alma, uma dor forte demais para qualquer droga. Sabia que você teria sede, ainda que não fosse sede de água, pelo menos sede pela verdade. E a verdade que dependemos da sede de Cristo é que Ele nos entende. E por que Cristo nos entende? Podemos ir a Ele. E porque Ele nos entende. Ele sabe o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo. Ele entende. As últimas palavras do nosso Mestre na cruz. A colina está silenciosa, aperte os cintos. Agora vai ficando cada vez mais emocionante. É o momento que precede a sua ressurreição. É um momento que o inferno inteiro não espera. A colina está silenciosa agora. Não tranquila, mas silenciosa. Pela primeira vez naquele dia todo, não há ruído. O clamor começou a diminuir quando as trevas chegaram. Aquela escuridão intrigante, bem ao meio-dia. Assim como a água põe fim ao fogo, as sombras puseram fim à zombaria. Chega de insultos, chega de piadas, chega de galhofa. E, com o passar do tempo, chega de zombadores. Um a um, os observadores se viraram e começaram a descer. Ou melhor, todos os observadores, exceto eu e você, não fomos embora. Viemos para aprender, assim permanecemos na semi-escuridão e escutamos. Ouvimos os soldados xingando, os passantes questionando e as mulheres chorando. Acima de tudo, porém, ouvimos o trio de homens gemendo, gemidos roucos, guturais,
sedentos, gemiam cada vez que mexiam a cabeça e sempre que se apoiavam nas pernas. Contudo, à medida que os minutos foram se transformando em horas, esses gemidos diminuíram e os três pareciam mortos. Não fosse pela respiração extremamente difícil, era possível dizer que já haviam morrido. Os três na cruz, aperte os cintos. Então ele gritou, como se alguém tivesse puxado nos cabelos. A parte posterior da cabeça bateu contra a placa que apresentava seu nome. E ele gritou, tal como uma adaga que corta uma cortina, seu grito cortou a escuridão. Colocou-se o mais ereto que os pregos lhe permitiam. Ele gritou como alguém que chama um amigo ausente. Eloi, Eloi. Sua voz saiu áspera e estridente, e reflexos das tochas brilhavam em olhos arregalados. Meu Deus! Meu Deus! Ignorando a dor que jorrava como de um vulcão, empurrou-se para cima até que seus ombros ficassem acima das mãos pregadas. Por que me abandonaste? Os soldados olharam fixamente. O choro das mulheres cessou. O dos fariseus olhou com desprezo e disse com sarcasmos. Um deles disse com sarcasmo: ele está chamando Elias. Ninguém riu. Ele lançou uma pergunta aos céus e quase ficamos na expectativa de que os céus respondessem. Ao que parece, os céus responderam. A face de Jesus se tranquilizou e um amanhecer vespertino surgiu quando ele falou pela última vez. Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando deu o seu último suspiro, a terra estremeceu repentinamente e uma pedra rolou e um soldado tropeçou. Então, tão rapidamente quanto foi quebrado, o silêncio retornou. Agora tudo está quieto, a zombaria cessou, não há mais de quem zombar. E os soldados estão ocupados com o destino dos mortos. Chegam dois homens, bem vestidos e bem intencionados, e recebem o corpo de Jesus. Ele escolheu os cravos. Um grito de vitória. Aperte os cintos. Um grito de vitória de nosso Mestre Jesus. Está consumado. Pare e ouça. Consegue imaginar o grito que vem da cruz? O céu está escuro e as outras duas vítimas estão gemendo. As línguas mordazes estão caladas. Talvez haja algum trovão, talvez haja choro, talvez haja silêncio. Então Jesus dá um suspiro profundo, empurra seus pés para baixo naquela cruz romana e grita: está consumado. O que está consumado? O que está consumado? O longo plano histórico de redenção do homem estava consumado. A mensagem de Deus ao homem estava consumada. As obras realizadas por Jesus como homem na terra estavam consumadas. A tarefa de selecionar e treinar embaixadores estava consumada. E o trabalho estava concluído. A canção fora cantada. A canção fora cantada. O sangue fora derramado, o sacrifício fora realizado e o aguilhão da morte fora removido. Tudo acabou. Um grito de derrota? Dificilmente. Se suas mãos não estivessem presas para baixo, ouso dizer que um punho triunfante teria atingido o céu escuro. Não, esse não é o grito de desespero. É um grito de realização, um grito de vitória, um grito de completude, sim, até mesmo um grito de alívio. Acabou, está consumado, um anjo suspira, uma estrela enxuga uma lágrima. Leve-me para casa. Sim, leve-o para casa. Leve este príncipe ao seu rei, leve este filho ao seu pai, leve este peregrino ao seu lar. Ele merece um descanso. Leve-me para casa. Que venham 10.000 anjos, que venham e leve este trovador ferido ao aconchego dos braços de seu pai. Adeus, menino da manjedoura. Bendito seja, santo embaixador. Volte ao lar, embaixador da morte, e descanse em paz, doce soldado. E a batalha terminou.
está consumado? Como Jesus pôde dizer está consumado? Ainda havia famintos a alimentar, doentes para curar, incultos a instruir e desprezados a amar. Como ele pôde dizer que estava consumado? Simples, ele completara a tarefa que lhe fora designada. Sua missão fora cumprida. O pintor podia colocar um pincel de lado, e o escultor podia largar o seu cinzel, e o autor podia abandonar a pena. O trabalho fora realizado. Simplesmente como Jesus, você sente que precisa de incentivo? Você precisa apenas parar ao pé da cruz e lembrar-se disto. O Criador das estrelas preferiu morrer por você a viver sem você, e isso é um fato. Ficaremos aqui hoje, por aqui, e depois continuaremos a nossa viagem. Eu quero louvar mais novamente com essa canção. É muito gostoso falar de Jesus, contar as suas histórias, as suas realidades vividas, para homens como nós sermos favorecidos, miseráveis homens que somos. Mas ele pagou esse preço. E quando ele disse está consumado, foi a pior coisa que aconteceu para a oposição. O melhor está por vir. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor, com júbilo dos lábios, te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor, com júbilo dos lábios, te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo e te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno.
Ó, eu fico muito feliz porque nós estamos continuando nossa viagem. E eu quero que você se sinta seguro, porque nós estamos viajando com o mestre dos mares. Ele conhece tudo de tempestade. Ele conhece tudo de vendaval. Ele conhece tudo de dor, tudo de sofrimento. Ele passou por tudo e estendeu seus braços. Com seus braços estendidos, ele disse: está consumado. E agora nós vamos viajar pelo maior acontecimento da história, que é a sua ressurreição. Algumas coisas que se sucedem antes, mas estamos chegando nesse momento maravilhoso da vitória triunfal de todos aqueles que creem no seu nome. Tá bom? Então se anima e se alegre, porque ainda a viagem não terminou e ainda temos um grande percurso, e nesse percurso tem muitas emoções, tem muitas lições, tem muitos aprendizados com o Mestre, que é o nosso Senhor e Cristo. Vou orar e até breve estaremos de volta para nós prosseguirmos com esta viagem. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor não nos abandona em momento algum, em nenhuma circunstância. Em todas elas, o Senhor está presente e está pronto para nos socorrer. Continua conosco nesse tempo tão difícil. Nos dá, Senhor, a força que nós precisamos. Nos dá, Pai, força para suportarmos, e nos proteja com o seu escudo. Deus, o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é a nossa cidadela. O Senhor, Pai, é tudo para nós. Então, Senhor, estende sua mão agora e nos abençoe. Estenda sua mão agora, alegra o nosso coração, tira qualquer tipo de sentimento de depressão, ansiedade, angústia, medo, tensão, pavor. Pai, vem de encontro às nossas limitações agora, às nossas fragilidades, a nossa pequenez, Pai, e a nossa impotência diante de tudo isso, e nos assegura e nos coloca sobre a rocha que é Jesus Cristo, para que quando esse vento que vem soprando se intensificar, nós possamos estar, Pai, agarrados nas tuas poderosas mãos, agarrados, ó Pai, em Ti, abraçados contigo, e que o Senhor possa, Pai, glorificar o seu nome nesse tempo, através de tudo que o Senhor ainda vai fazer e já está fazendo nas nossas vidas. Pai, abençoa todas as famílias que estão agora, nesse exato momento, passando pelo pavor, Pai, dessa pandemia. Visita as UTIs, os hospitais, e conforta e consola os corações mais angustiados nesse momento e desesperançosos. Faz o seu milagre na vida de cada um deles e nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Eu me despeço aqui com muita alegria e vamos prosseguir nossa viagem. Fica com Deus. Tchau.